Olá, seja bem-vindo a mais um CETcast, o podcast da CETI Capital. Hoje, trazendo um assunto extremamente importante e um pouquinho diferente do comum, a gente vai abordar os formatos de aquisição de imóveis. Hoje, o nosso ponto é apresentar a diferença entre um financiamento e um consórcio. Como é que a gente trabalha a aquisição de um imóvel utilizando esses dois meios de quitação ou pagamento para esse imóvel. E nada melhor do que a gente trazer uma pessoa que tem uma experiência vasta na aquisição de vários imóveis para os nossos clientes, que é o nosso head, Marcelo Hussein. E aí, Marcelo? Beleza, Micael? Obrigado mais uma vez. Estamos aqui tentando passar um pouquinho da experiência para o pessoal. Né? Vamos ver como é que a gente consegue disseminar um pouco mais dessa informação, dessa educação do pessoal em cima do que a gente está buscando aí, com esse entendimento das ferramentas de aquisição de imóvel, que é muito importante para o pessoal conseguir comprar seu próprio imóvel, né? Sim, com certeza. E a gente acaba recebendo muita essas questões porque o financiamento é muito difundido. O financiamento é o formato, acho que é o formato que na aquisição de imóveis mais utilizado. Então, a pessoa conhecendo, sabendo que tem um formato de pagamento, porém ele é um pouquinho diferente, as pessoas ficam na dúvida. Eu não diria nem a questão do financiamento ser mais difundido, né? O consórcio que a gente mais opera, né? Ou seja, é um produto com 6 décadas. Então a gente está falando aí mais de 6 décadas. Então você está falando de um produto que também tem bastante tempo. Mas ele é muito mais, vamos dizer assim, conhecido pela questão do modelo de compra de automóvel, de pesados e tal, do que o imóvel em si. Apesar dele ser um produto muito mais agressivo em questão de taxa, né? Ou seja, ele tem um produto com um custo-benefício mais interessante até do que o financiamento. Mas o financiamento ele acaba sendo um pouco mais, que a gente fala, né? Ele está mais cultural na cabeça do brasileiro, até porque a gente até brinca, né? As pessoas elas compram as coisas sabendo que elas têm que criar dívidas, né? E financiamento nada mais é do que uma dívida também. Então ele acaba falando, puta, eu preciso comprar um imóvel, a primeira coisa que vem em mente é financiar o imóvel. Então você parte para uma visão do financiamento, que o consórcio não deixa de ser um financiamento. Né? A gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas a questão é entender não só a questão do financiamento versus o consórcio na questão de custo, mas também na questão de possibilidades. Então, que caminho que você vai fazer quando você tem um projeto? Sim. Então, aí é uma questão de custo, uma questão de viabilidade, tem uma série de questões ali que a gente vai deixar claro para o pessoal para poder deixar isso aí um pouquinho mais amplo. E os bancos até eles trabalham muito mais a venda de financiamento por questão até de rotina, do pessoal ficar mais familiarizado na compra do imóvel através do financiamento do que abordar diretamente para o consórcio, já que uma compra de um imóvel é uma compra planejada, faria sentido você ir direto. É sempre né? Uma questão que eu falo de novo, né? Eu sempre coloco que a compra do imóvel, por ela ser uma compra emocional, você tem que lembrar que ela está incluída na questão do sonho do brasileiro. Né? É o sonho mais desejado, desde que a pessoa se entende por gente. Quem casa quer casa, quer sair da casa dos pais. E o pessoal fala, poxa, em vez de eu ir para o aluguel, que em tese você está indo para um determinado imóvel que você está pagando e não está levando, o que na minha opinião também não é bem assim que funciona, depende muito de perfil. Então a pessoa quer comprar um imóvel. Então ela entende que comprar um imóvel, ela tem que criar essa dívida, é uma dívida de muito longo prazo. O financiamento hoje no Brasil chega a 35 anos. É bastante tempo. Né? Eu brinco com os clientes, eu falo que se comprar um apartamento, se tiver um filho, ele vai te dar um neto, ou um bisneto, para você conseguir ter esse imóvel quitado. E também o custo a longo prazo. Lembrando que o brasileiro ele gosta muito de imóvel. O financiamento é um negócio que já tem, claro, um tempo de vida bastante grande, mas se você olhar, ele é relativamente novo. O Brasil trabalha com um sistema diferente, que é o sistema de alienação fiduciária, que é diferente do sistema americano, europeu, por exemplo, que usa muito hipoteca, é diferente do nosso negócio. E o consórcio, que é vamos dizer assim, um concorrente muito direto do financiamento, é uma jabuticaba brasileira, ou seja, ele foi criado aqui para corrigir distorções que o nosso mercado tem e não tem no mercado europeu nem no mercado americano. Então, assim, foi criado um produto dentro do país que é um produto muito sofisticado, um produto muito inteligente, que ele foi criado em um momento que o país querendo não passava por um ciclo inflacionário muito grande. Sim. Então, ou seja, ele veio como produto de proteção. Então, por mais que hoje a inflação tenha caído, os juros de fato estão caindo, o consórcio ele consegue ser resiliente, porque mesmo que os juros caiam, ele consegue ainda ser um produto extremamente vantajoso. A questão é saber usar e também tirar um pouco da cabeça do pessoal que o consórcio tem aquela questão de que ele é muito simples na hora de fazer e na hora de contratar e principalmente na hora de pegar. Não é bem assim. Precisa de um operador, ele é um pouco mais delicado de se fazer
do que um financiamento, porque tem algumas lógicas que deixam ele mais em conta, porém, o financiamento, apesar de parecer mais fácil, é mais caro. Exato. E uma das coisas que você falou logo no início dessa questão foi o tempo. O tempo de aquisição, a gente começou a falar um pouquinho do planejamento. Nessa questão de tempo, a compra do imóvel é exatamente isso. A gente precisa se planejar para conseguir fazer a aquisição de um imóvel. Porém, o pessoal vai para o financiamento normalmente por alguns motivos de tempo de entrega de valor. E a gente tem visto que o consórcio praticamente consegue suprir essa necessidade. Como é que você vê assim, a diferença entre tempo de um consórcio, da aquisição, da compra, ou de um financiamento, a opção de um para o outro? O pessoal tem que ter em mente que é o seguinte, o consórcio, eu até brinco, né? O consórcio é consórcio até o dia que você é contemplado. O dia que ele é contemplado, ele vira um financiamento. Então, quando você pega uma visão de contemplação, ou seja, eu estou contemplado, lembrando que contemplação não é aprovação de crédito. Então, as pessoas têm a mania de comprar consórcio e falar, nossa, quando for contemplado eu compro o meu imóvel. Não. Se você não tiver com o crédito aprovado no consórcio, como você tem que aprovar um crédito no financiamento, você não vai comprar imóvel algum. Então, essa é a primeira regra do jogo. Porém, o que acontece? O consórcio, diferentemente do financiamento, e aí é uma questão mais de estrutura financeira, é da onde vem o chamado funding, ou seja, da onde vem a origem do dinheiro. O financiamento, ele tem uma origem de captação de bancos. Então, os bancos usam, né, querendo ou não, o capital da poupança, que querendo ou não, devagarzinho está se esvaindo, porque o brasileiro está sabendo fazer outro tipo de investimento financeiro, então falta menos dinheiro ali. O sistema financeiro da habitação, né, SFH é diferente do SFI, que é um outro sistema de financiamento imobiliário, inclusive um pouquinho mais caro, porque tudo é questão de onde vem o dinheiro. O dinheiro veio do banco, mas o banco ele empresta de alguém para emprestar para você. Então, esse custo do capital no longo prazo, ele vai deixar o financiamento mais caro. Porque o custo de capital, né, do banco captar aquele dinheiro para vamos dizer assim, para emprestar para você, ele vem carregado, o banco ainda tem que ganhar o dele em cima, que é o chamado spread, e tem que jogar isso no longuíssimo prazo, que o banco não gosta muito. É mais barato para o banco, né? Ou seja, o banco ganha muito mais dinheiro emprestando no curto prazo do que no longo prazo. Tá? Mesmo então, com aquela camada de juros gigantes. Exato. A margem do financiamento não é tão robusta como a margem de financiamento de curto prazo. Né? Então, o banco tem um negócio chamado índice de Basileia. Então, ele tem que medir o quanto ele empresta para o longo prazo e para o curto prazo. Isso é uma conversa, talvez a gente faz um outro podcast um pouco mais aprofundada, explicando um pouco do que como é o mercado financeiro, mas é assim. Então, o banco ele tem um limitador ali. Os bancos têm cotas ali para cumprir. Então, assim, existe um limitador. Por isso que você vê que os bancos não são tão agressivos no financiamento. Você não vê tanta propaganda de financiamento por aí. Né? Acho que é só mais os bancos governamentais, as públicos. Exatamente. Então, tem esse detalhe. Porém, o consórcio ele foi criado exatamente para corrigir também isso. E era um meio também que, como os financiamentos eram muito escassos, né, quando ele foi criado, tinha uma questão do índice inflacionário ser muito complicado, o consórcio surgiu para proteger isso. Só que o consórcio é fundo de pessoas. Existe um ponto que tem que se olhar, eu até falei num podcast anterior ali que a gente teve com o pessoal do Bradesco, explicando que o consórcio é um grupo de pessoas. Então, ou seja, quem presta o dinheiro do consórcio são pessoas para pessoas. Não é, eu devo para o Bradesco, né, com o consórcio, eu devo para a Rodobens, consórcio, eu devo para outro player de consórcio. Não, você não deve, você deve para o grupo. Quem administra é a administradora de consórcio. Tem alguns nomes aqui que a gente são extremamente competentes para isso, mas assim, o consórcio ele tem uma visão de ser mais barato, porque efetivamente o que acontece com ele é que ele empresta de outras pessoas. E ele não cobra diretamente o chamado juros, ele cobra uma taxa. Né? Porque, querendo ou não, existe um diferencial. Né? Pessoas físicas não emprestam dinheiro para pessoas físicas, isso é agiotagem. Então você cobra uma taxa de administração sobre o fundo. Né? Que automaticamente depois eu vou explicar mais detalhes a questão da taxa, né? O que é taxa, o que é juros. Mas no final da história, a taxa de administração também ela tem um custo sobre o próprio consórcio que pode ser levado como uma visão de um juros. Te cobrando uma taxa, estou te cobrando como se fosse um juros pelo aquele ganho que eu estou tendo por cima de você. Mas quando você olha a taxa versus o financiamento, né, o juro composto do financiamento, seja ele tabela price, que a parcela é linear, tabela SAC, que a parcela ela é regressiva, ela vai reduzindo ao longo do tempo. Você está falando de uma estrutura de 35 anos. É caro. Então, não falando mal do financiamento, mas são perfis de pessoas. Então, tem que se avaliar o perfil financeiro do que você está fazendo e, principalmente, o projeto que você está olhando para saber se aquela conta faz sentido. Eu vou comprar o meu imóvel, pagar 35 anos, mas não estou pagando aluguel, estou pagando o que é meu. Legal, faz sentido. Mas você tem que lembrar que, ao longo do tempo, 35 anos, você não paga. Você pagou tanto imóvel. Exato. Que aí vem uma questão meio básica, né? Eu faço uma analogia às vezes para o cliente e falo assim, não, eu tenho um problema no consórcio que é a entrada.
como no financiamento também tem entrada. É exatamente isso que eu ia te perguntar, porque tem a diferença dentre os custos iniciais de cada um deles, né? O financiamento tem um custo inicial, você tem que ter, se eu não me engano, é 20% para poder fazer o financiamento, tem que aportar 20% do valor do imóvel, e o consórcio também tem que ter um aporte inicial, só que é diferente, é outro valor. Vamos lá, não é que é outro valor, vamos tentar desmistificar isso. O financiamento, por regra, de risco, os bancos pedem em média 20%. Até por uma questão de visão americana, se vocês lembrarem aí 2018, até, em vários casos a gente teve aquela crise do subprime americano, né, que foi a crise que quebrou o mundo inteiro, né, que era a crise das hipotecas americanas. Por quê? O americano, por ele fazer hipoteca, ele pode alienar o imóvel várias vezes para várias instituições. Então, o que acontece? O americano ele tem, por regra, ele não é muito apegado ao imóvel. Então, o imóvel serve para você financiar a faculdade do filho. Então, ele compra um imóvel e vai financiando ao longo da vida, refinanciando aquele imóvel ao longo da vida. É como se fosse uma âncora para você... É um ativo que ele usa para fazer um monte de coisa. Isso é uma cultura do americano, funciona muito bem, mas foi alavancado, deu no que deu. O Brasil já é um pouco mais conservador. A gente usa o advento da alienação fiduciária, que é um movimento muito mais, vamos dizer assim, preventivo. Mas aqui os bancos usam, então, uma média de pelo menos 20% de entrada. Eles entendem o seguinte, se a pessoa botou um dinheiro ali, a probabilidade de, no meio do caminho, ela querer parar de pagar e deixar o imóvel para o banco é muito menor, como um americano que fala, deu problema, ele larga lá. Não, o brasileiro ele é mais cauteloso. E existe também esse apego. Então, o financiamento, em média, é 20%, 30% ali que você tem que dar de entrada para poder fazer uma aquisição. O consórcio, ela pode ir de 0 até o infinito. O que é isso que quer dizer? Se você comprar um consórcio, né, naquele sentido, e você for sorteado, sua entrada é 0. Você pagou a parcela do mês ali que você comprou o consórcio, foi sorteado no primeiro mês, segundo, terceiro, quinto mês, e acontece bastante. Sim. Né? Então, o que acontece? A pessoa não teve entrada nenhuma. Ele simplesmente pagou a parcela, sorteou a cota, ele vai lá e compra o imóvel. Tá resolvido, com a carta ali pronta. Está resolvido o problema. Então, ele é menor que o financiamento da entrada. Com certeza. Mas, como o advento das pessoas, principalmente do brasileiro, é que ele é mais imediatista, então o consórcio tem as suas opções, que é o lance fixo, que é o lance um pouquinho menor, mas também é um segundo sorteio, outras pessoas brigam ali para tentar tirar, e o chamado lance livre, que é onde quem der o maior lance e tiver mais saldo no grupo, por isso que eu falo, são pessoas que estão ali, então as pessoas pagam a parcela, o consórcio junta aquele dinheiro todo, o saldo do grupo versus as contemplações, ele paga. Esse é o mecanismo do consórcio. Lembrando que, como o negócio começa a ficar cada vez mais disputado, tem grupos grandes, né, grupos de consórcio de 400, 500 mil, a gente tem administradora com 10 mil pessoas dentro do mesmo grupo. Então, assim, é um negócio bastante robusto. Exato. Então, o que acontece? Quando se dá o lance, é uma disputa, como você está falando, né? Olha, a plaquinha, quem dá mais? Então, ele acaba subindo. Então, não é que é uma exigência da administradora de consórcio que a entrada tem que ser maior que o financiamento. Não. Simplesmente é uma disputa entre você e as outras pessoas, porque todo mundo está em pé de igualdade, todo mundo entrou no grupo, mercado, né? Todo mundo está pagando a sua parcela, e naquele mês, entre a variedade de pessoas que tem ali dentro, um quer sair na frente do outro. Então, todo mundo dá o seu devido lance. Quanto maior o lance, mais fácil você levar. Então, ele acaba inflando, o que a gente fala. Então, hoje você tem aí consórcio com 50%, 60%, 70% de lance. Uma coisa maluca. Nossa, mas tem ferramentas, como o lance embutido, entre outras coisas, que tentam amenizar isso. De alguns casos não amenizam, tem que tomar um certo cuidado com a utilização dessas ferramentas complementares. Tem muita gente que, para tentar vender o produto, vende algo que não existe, como, usa o lance embutido que você vai reduzir o lance. Não é bem assim. O lance embutido é uma coisa bacana, mas até um certo ponto. Como diz na vida, tudo tem que ser dosado. O lance embutido também tem que ser dosado. Né? Então, assim, a grande sacada desse negócio dos dois casos, né, do financiamento ou do consórcio, depende de perfil. Tem cliente que não serve para o financiamento, tem cliente que não serve para o consórcio. São perfis diferentes. Sim. E lembrando que o financiamento ele é mais quadradinho. Ele tem uma linha, que aí depois a gente comenta sobre isso, que ele está limitado a algumas coisas. O consórcio já é um bicho mais amplo, mais maleável, ele consegue fazer coisas e determinados tipos de operação que o financiamento não consegue. Tem financiamento, por exemplo, que o pessoal comenta que vou fazer um financiamento para construção. E às vezes não tem financiamento para construção, ele precisa vincular o imóvel e o consórcio ele consegue corrigir exatamente essas trajetórias de montagem. São várias fases, né? Então, assim, o financiamento, até pelo tipo de produto, ele tem limitações muito duras, mas que fazem parte do negócio. Como você falou, financiamento, terreno mais construção, muito limitado, muito difícil, porque
Os bancos não estão muito acostumados e não gostam muito também dessa modalidade, mas fazem com muita restrição. Sim. Financiamento de terreno, não tem. Né? Entendeu? É um banco ou outro que se arrisca, mas existe uma lei ali. Então, ou seja, é bem delicado, porque o financiamento de terreno ele tem um problema legal. Né? Você financia o terreno, por exemplo, o banco vai lá e financia o terreno para o cliente. Maravilha. Aí você vai lá e constrói em cima e para de pagar o terreno. Como é que faz? Como é que o banco toma aquilo? Então vira um problema. Sim. Então tem que tomar alguns cuidados. Então o banco ele sabe que vai ser um imbróglio legal gigante. Porque o que está em cima, querendo ou não, ele tem que ressarcir o cara que construiu lá. Com certeza o que está em cima vale mais do que o valor do terreno. Então vira um problema ali. Então vira um imbróglio jurídico delicado. Então os bancos evitam exatamente porque tem um problema legal ali que pode virar um papagaio. Então tem banco que se arrisca, mas com muita moderação. Tipo de cliente, perfil, é bem delicado. Financiamento, por exemplo, de imóvel comercial. Puta, praticamente nulo. Difícil você pegar um banco e financiar um imóvel comercial. Dificílimo você encontrar isso. Prédios comerciais, né? É mais difícil. Não salas comerciais, mas prédio principalmente bem difícil. A construção de um prédio comercial, puta, praticamente inexistente. Né? Construção de prédios, né? Como a gente está aqui. Então existe o plano empresário, que é um financiamento específico. Mas também é bem específico, feito para incorporadoras, é um negócio bem mais delicado. Tem bancos só para isso, né? Exato. Então tem uma visão que o financiamento ele é mais focado, né, no financiamento tradicional, né, o sistema financeiro da habitação, a casa própria do cliente específico, casa pronta, geralmente. E ali também com algumas limitações também em valores, porque quando você começa também a subir muito o ticket, o banco também tem um problema ali que começa a concentrar muito o risco, então tem que tomar um cuidado. Já no consórcio, tudo isso cai por terra. O que tem que se analisar apesar dessa maleabilidade do consórcio, tudo isso que eu falei que no banco é mais difícil, no consórcio é muito fácil, mas aí qual administradora que vai aceitar fazer isso? Aí que é o ponto, aí que vem a especialização que a CETIC, que a gente está acostumado a fazer, escolher aonde você vai. As pessoas compram consórcio achando que vai lá comprar e vai pagando e uma hora eu compro o que eu quiser. Não é bem assim. Existe uma limitação grande, sim, do que uma administradora está disposta a fazer e a outra não está disposta a fazer. Então, não é um problema de legislação, é um problema de risco versus aceitação, ou seja, o que a administradora está disposta a absorver na sua administração. Sim, com certeza. Né? Então, tem esses cuidados ali que a administradora toma para a hora de fazer essa aceitação. E também, uma das coisas que bate muito, que até você começou a comentar aí, que pode ser mais simples ou não, mais complexo, é o prazo de processamento em si, de todo o andamento do consórcio. O consórcio hoje, ele naturalmente ele tem um processamento desde a sua aquisição, que tem que ser analisada, a pessoa tem que estar ciente do que ela está comprando, mas depois que ela adquiriu, ela tem que começar a pagar, se ela for fazer os lances, ela tem que entender esses lances, ela tem que entender onde que ela vai investir exatamente para ser contemplado, ou se ela vai partir para uma compra de uma carta contemplada, alguma coisa. O prazo desses processamentos são diferentes de um financiamento? Como é que funcionam esses prazos? Porque além do conhecimento que você tem que ter, eles têm um tempo para ser trabalhado. A primeira regra do jogo que tem que ser entender é o seguinte, né? No mercado financeiro se tem um ditado que diz o seguinte, né? Os juros é o preço da antecipação. Então tudo que você quer antecipar demais vai custar mais caro. Sim. Então, o que acontece com o financiamento? O financiamento, ele tem uma questão que, por mais que os juros pareça baixo, ele é juro composto. Né? Como diz também no mercado financeiro, né? Juro composto é aquela história, quem entende ganha, quem não entende paga. Então, ou seja, ele é caro. Sim. Então, se você fizer um cálculo de um financiamento de 35 anos na média, ele vai ter em torno de 3 imóveis para pagar. Sim. E o brasileiro tinha a visão de falar assim, olha, eu vou comprar um imóvel de mais longo prazo e vou antecipando parcela. Então eu pago a primeira e a última, tiro os juros e tal. Isso já caiu por terra há muito tempo, mas tem gente que acha que é isso, porque o banco ele cobra os juros na frente. Sim, depois ele cobra o principal. Então não adianta você que está antecipado. Vai pagar juros do mesmo jeito, o banco não quer perder o juro dele. Porque assim, muitas pessoas falam assim, eu vou pagar o meu financiamento de 35 anos em 10 anos, em 15 anos. O banco vai adorar porque eu sou um cara muito bom e pago rápido. O banco odeia você. Porque o banco pegou você com aquele financiamento, aquele funding que ele trouxe para te financiar, olhando para 35 anos. Então ele já calculou que vai receber por 35 anos. Então quando você antecipa, ele não pode cobrar o juro futuro, Sim. que é o tamanho do desconto. Então antecipa, o banco me dá desconto. Não está dando desconto, ele não pode cobrar o futuro. Tá tirando o Aí você ganho fala assim, dele. poxa, você está tirando o ganho do banco. Então que ele vai ter que arrumar um outro cara tão bom contra você para compensar aquele ganho que você tirou dele. Então é uma utopia das pessoas que acham isso. É bom para a pessoa, mas para o banco não é.
E aí, quando você faz essa analogia, aí você traz para a visão efetiva do consórcio, é outro mundo. Então, o que a gente está olhando é o seguinte, quando você vai trazer uma visão do fundo e do consórcio, é questão do quê? O tempo, na hora de você fazer a aquisição, ele é muito parecido, correto? Na seguinte lógica. Financiamento, você tem o prazo efetivamente de ir lá aprovar. Então, as pessoas vão lá no banco e aprovam. Aí você fala, eu aprovei o meu financiamento no banco. Eu falo, não aprovou não, é crédito pré-aprovado. Por que pré-aprovado? Porque se você não trouxer um imóvel que faça sentido para o banco, ele não vai te financiar. Então, é pré-aprovado. Tem que encaixar dentro do modelo que eles... Tem muita gente chega aqui e fala assim, eu estou aprovado no banco X. Fala, calma. É bem assim. Você está aprovado até a página 2. Se você não tiver com todas as documentações em ordem e no tempo que você está levando esse processo, você não tiver financeiramente organizado para que o banco financie aquilo, ele não vai te financiar. Sim. E ele vai te colocar numa curva de 35 anos, tabela SAC, tabela price, que vai te levar a um custo maior. Isso é fato. Quando você vai para o consórcio, o time é quando você tem que chegar nesse ponto de contemplação. Então, hoje no consórcio você tem dois mundos. Você tem o mercado primário, que a gente chama, que é comprar um consórcio comum e contemplá-lo. Que é o tradicional. Que é o tradicional. Só que isso, as pessoas têm uma visão muito superficial. Existem hoje, claro, muitos vendedores de consórcio e existem hoje operadores de consórcio. São dois bichos diferentes. O vendedor de consórcio, ele vai te vender um consórcio. Como é um gerente de banco, um vendedor efetivo tradicional de consórcio, ele vai te vender uma cota, mas ele não vai te vender o propósito. Porque ele não vai te acompanhar na jornada. Sim, você vai no banco, compra um consórcio, não é que o gerente é ruim, ele não pode te acompanhar no consórcio, porque, consequentemente, até por questões de LGPD, uma série de coisas, o que vai acontecer? A administradora traz para dentro e ela começa a tratar como cliente. Sim. Só que a administradora, ela é um ser, a gente fala assim, né? Ela é um ator tardio. Por quê? Porque quando você compra um consórcio, quando é que você vai contemplar ele? A administradora não sabe. Você está no meio do grupo. Sim, então, você tem que fazer toda a tramitação para contemplar aquilo, para daí você estar contemplado e apto a passar aí pela jornada parecida com o financiamento, que é uma análise de crédito, uma análise de formalização para daí pagar o imóvel. E dentro disso tem um projeto que pode ser comprar, construir, reformar em situações. Então a administradora está lá, esperando você pagar e falando assim, você chegar aqui a gente conversa. Só que isso pode levar tempo. Exato. E aí o que vai acontecer? E muitas vezes o tempo que você levou, como o vendedor de consórcio ou o gerente do banco, seja quem for, ele te vendeu a cota, ele não te vendeu o projeto, pode ser que aquilo que você tem em mente fazer, naquela administradora não possa. E não está escrito em lugar algum. E como é que a pessoa se livra? É onde gera a grande frustração que tem hoje no mercado de consórcio por muitas pessoas que falam, o produto é ruim. Não, o produto não é ruim, o produto é bom para burro. O que é ruim é que a pessoa compra errado. Eu falo sempre, não é o que você compra, é de quem você compra. Então, e ter essa informação já que ela não está tão clara, fica mais complexo ainda. Por que a CETIC existe? Por que eu vou comprar uma cota num banco, muitas vezes que a gente apresenta aqui bancos e tudo mais, por que a pessoa vai deixar de comprar lá para comprar a mesma marca aqui? Qual que é a diferença? É o valor, é a jornada. Então eu estou dizendo o seguinte, quando o cara vai comprar um consórcio que a gente chama de primário, né, o inicial, o que nós fazemos aqui na CETIC? A gente orienta e muitas vezes, né, 99,9% das vezes, a gente faz um processo para o cliente. Então a gente sabe ou seja, em cima do projeto que ele resolveu fazer, a gente vai personalizar aquilo para ele. Falar, o projeto que você quer fazer tem que ser nessa administradora aqui, por esse motivo aqui. E aí vem a questão das diferenças, inclusive, das taxas. Então é mais complexo. Então o financiamento, você está travado numa taxa que você fica brigando com o banco A ou B pelo custo do dinheiro mais caro que vai te jogar por longo prazo. Sim. Os juros apresentam antecipação, então você se pôr o dinheiro vai pagar mais caro. Sim. O consórcio, ele é mais barato. Sim, mas se você não souber efetivamente que administradora você vai fazer... E qual produto aqui você pode comprar uma cota com uma taxa de administração mais baixa, mas a cota pode não servir para o projeto que você quer na hora que você for usar lá na administradora. Ela falar, ficou caro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então o que a gente faz aqui? A personalização disso. Entender o seguinte, não adianta você ir lá num banco, numa administradora, ou procurando um vendedor de consórcio, seja lá o que for o gerente do banco, e falando, me dá um consórcio aqui. E eu vou comprar esse imóvel. Se você não tomou cuidado com o projeto, pode não acontecer. E é aí que a gente entra. Então a gente fala para o cara o seguinte, olha, vem cá, vamos fazer o consórcio para você primário? Vamos. Então, dentro desse projeto seu, tem que ser nessa administradora, o comportamento estatístico de grupo, então o seu lance tem que ser na faixa de tanto,
E não prometendo contemplação, porque isso aí é utopia, né? Não é nem primeiro que é crime, né? Porque prometer lance não se pode. Sim. Mas também a gente fala o seguinte, mas você que trabalhar estatisticamente dentro de uma base de comportamento, você consegue contemplar. Não é difícil contemplar consórcio. Só falar, nossa, contemplar é super difícil. Não, é super fácil. Você tem ferramenta, você tem o tal do lance embutido também, você tem um monte de coisa que você pode usar ali de mecanismo para tentar melhorar o seu índice de contemplação. Porém, se não souber fazer essa conta, você vai, como a gente fala, vai cair do cavalo. Porque ali, eu vou comprar um consórcio. Aí vem toda a estrutura, os grupos dentro da mesma administradora, inclusive, podem mudar as suas expectativas. O pessoal tem que entender que grupo de consórcio, cada grupo tem a sua vida, cada grupo tem a sua modalidade. Então, você pode ter dentro da mesma administradora, grupo com perfis diferentes. Só que na hora que você vai comprar o bendito do consórcio, você precisa usar várias cotas, você vai juntar. E você junta coisas diferentes. Então, o que vai acontecer? Vai virar um Frankenstein. Exato. Mas é necessário, muitas vezes. Então, você vai comprar uma cota, né, um crédito mais robusto, ele vai entortar. Porque se você não tiver quem vai montar isso para você, você não consegue, que chamam nas disposições gerais. Eu falo sempre que o consórcio tem 3 legislações. A lei do consórcio, toda administradora usa a mesma legislação. Sim. Dentro da lei do consórcio, a administradora tem a deliberação do risco, porque ela é administradora, se ela fizer bobagem, ela vai pagar com o patrimônio. E aí ela forma os grupos, cria os grupos, ela administra os grupos. Os grupos têm deliberação própria. Então, ele é formatado de forma diferente. O lance embutido, 10, 20 ou 30% do crédito. Da administradora sem lance embutido. É lance sobre o crédito mais taxa. É lance sobre crédito puro. Entendeu? É diluição integral, é diluição no tempo. Tem um monte de características que as pessoas não sabem olhar, porque ela vai lá, assina o contrato de consórcio, mas ela não assinou o quê? A deliberação do grupo. Ela até recebe, mas não lê aquilo. Vai ler aquele monte de letra pequenininha. Entende? Ela compra uma tabela. Eu comprei 100 mil, taxa de 20%, em 10 anos, parcela de tanto. Mas e a hora que você for contemplar? Como é que fica isso? Como é que a sua renda tem que se compor sobre aquilo que você está comprando? Então, tem uma série de variáveis, que é o que a gente costuma, né, a gente faz aqui na CETIC, que é formatar isso. Porque não adianta querer comprar um consórcio como é um financiamento. Então, você fala, ele é mais barato que um financiamento? Mas o pedágio para você ter esse dinheiro mais barato, que não é o, né, que a gente fala, é você saber formatar isso. Entendi. Dentro do que você falou, temos a diferença entre a taxa e os juros. Você já fez uma introdução boa disso, qual é a diferença entre a taxa e os juros. Mas para um resumo simples, para que qualquer pessoa que vai pegar esse conteúdo e vai conseguir entender aonde que está essa diferença e qual é o valor dessa diferença. Total. Vamos lá. Aí um pouquinho de aula de economia. Aí é um pouquinho mais complexo. Juros, que a gente fala, né? A gente fala juros é juros, ou seja, você vai ter que calcular aquilo. As pessoas têm que aprender que o banco aplica um negócio chamado juro composto, ou seja, é juros dos juros. É juros sobre juros. Exato. Então, por isso que vem aquela bola de neve. Né? O banco ele tem que cobrar o juro composto. Sim. No consórcio, você tem a taxa de administração. Então, quando você pega a taxa de administração, você tem que lembrar como é que ela está sendo aplicada no consórcio. Então, a gente fala que você tem que olhar o consórcio dependendo da ótica que você está olhando na cadeira da administradora ou na cadeira do cliente. A taxa do cliente, no final da história, não é a mesma taxa da administradora. Você fala, mas espera aí, ela está cobrando uma taxa e está virando outra? Sim. Vamos lá, fazendo um racional simples, tá? Se você comprou um consórcio com taxa de 10%, vamos lá, 20%, vai. Você fala, olha, eu comprei um consórcio de 100 mil reais com taxa de 20% em 10 anos. Então, a administradora está te cobrando 2% ao ano por 10 anos para te entregar 100 mil reais, vai te cobrar 20 mil reais de custo. Se você olhar um financiamento que chega a 9%, 10% ao ano, você fala, porra, a administradora está me cobrando 2% ao ano, contra 10% o financiamento. Porra. Diferença é injusta, quase. Só que veja bem, eu falo para todos os nossos clientes aqui, eu falo, a primeira regra do jogo que você tem que ter, taxa de administração só serve para uma coisa, sorteio. Então, se você for sorteado, taxa de administração pura. Se você não vai ser sorteado, joga fora. Ela não existe mais. A pessoa fala, mas como não existe mais? Ela não existe mais. Pro lado da administradora, sim, sempre vai existir. Ela te vendeu 100 mil reais, está te cobrando 20% e acabou. Só que aí você tem que virar para sua cadeira. Se eu fui lá e comprei uma taxa de administração de 20% em 10 anos, 2% ao ano, uma cota de 100 mil reais, lembra que eu falei um pouquinho antes, que é o seguinte, como é que você vai contemplar essa cota? Vou contemplar por lance livre. Quando você vai dar lance livre, o lance é sobre o crédito mais a taxa, o lance é sobre o crédito puro. Então, vamos fazer uma analogia simples. Vamos pensar que você comprou um consórcio de 100 mil e vai dar 50% de lance. Correto? 50 mil seria. 50 mil. Mas se fosse crédito sobre taxa,
porque eu estou falando de uma taxa de 20%, o lance de 50% não seria 50%, seria 60%. Porque eu estou falando o seguinte, 50% do saldo devedor, que seria 120. 50% de 120 é 60. Não é 50. Olha como já muda. Você imagina isso em valores maiores. Primeira regra que o pessoal não esquece. A pessoa fala assim, nossa, eu estou lá olhando 50% de lance, estou dando 50% de lance e não contempla. Você não está dando 50%, você está dando menos. Correto? Sim. E aí piora quando você inclui o bendito lance embutido, porque você é obrigado a esticar a carta. Porque o lance embutido é você usar um pedaço da carta para contemplar. Agora vamos fazer uma analogia mais simples ainda. Então vamos lá. A conta começa a ficar um pouco estranha. O pessoal quiser mandar pergunta, manda. A gente manda o cálculo, tá? Sim. Então vamos lá. O cara fez um consórcio de 100 mil com taxa de 20% em 10 anos, 2% ao ano. Quando ele dá 50% de lance sobre o crédito, quanto é que ele está pegando de dinheiro? 50. Porque ele está pegando uma carta de 100, Sim. mas ele deu 50 do próprio bolso. Então o administrador só está dando 50 para ele. Concorda comigo? 50 ela tá dando a diferença. Exatamente. Sim, agora ou seja, 100 mil, é a carta de crédito que ele tem, sim. Mas ele tá pagando sobre 100 mil. 2%, né? Ou seja, 2% ao ano sobre 100 mil, 20% sobre 100. Mas ele só tá pegando 50. Porque a carta que ele tá entrando no bolso dele, sim, mas ele botou 50 do bolso. Então ele tá dizendo assim pro banco assim, eu vou pagar do meu bolso 50 mil para essa carta de 100 aqui. Juros não é o preço da antecipação? Olha os juros aí. Porque, consequentemente, eu tô dizendo o seguinte, se você pegar uma calculadora simples e pegar 20 mil reais de custo em 10 anos, sim. Dividir por 50 mil, que é realmente o que você está pegando, a sua taxa de 20 virou 40. Exato, dobrou. Então, ou seja, 2 ao ano já virou 4. Perfeito? Sim. E aí, o que tem que se analisar? Quando você vai fazer, e aquele que a gente faz melhor, o nosso simulador, se ele fizer lá a simulação de 20 segundos, que a gente chama, que é super rápida, a gente conseguiu fazer um algoritmo em que a gente conseguiu mapear praticamente 100% das administradoras do mercado. Então, o que acontece? Qualquer cota, seja ela contemplada ou a contemplar, em lances que a gente chama que são factíveis para que a conta não fique negativa, que aí não presta. Sim. O nosso simulador ele traz o pior cenário, dizendo o seguinte, no pior cenário custa isso aqui. E a gente consegue ficar mais barato que um financiamento ainda. Só que é muito interessante, porque a gente transforma essa taxa de administração num negócio chamado taxa interna de retorno, que é chamada TIR. O que é uma TIR? A TIR é o custo do capital no tempo. Então, se você pegar uma calculadora financeira, se você for um pouco mais conhecedor de cálculos financeiros, você vai usar uma HP 12C, que é uma calculadora financeira. Tradicional. Se você pegar uma HP e fizer o cálculo do nosso simulador, ele bate nos centavos, porque a gente está pegando a taxa de administração e transformando em juros o custo do consórcio. Sim. Porque eu estou mostrando no tempo quanto é que ele custa. Mas tem um adendo ali. Então, às vezes, o pessoal olha e fala assim, nossa, mas a sua taxa... Quando você faz no tempo, ela é maior do que o financiamento. Fala, mas a minha taxa não é composta. Eu estou olhando o custo do capital, porém fixo. Então, se eu jogasse composto, eu ficaria, mas se eu sou praticamente 20 anos mais barato que o financiamento, porque o nosso custo, se ele tiver em 1 ano, 10 anos ou 15 anos, é o mesmo custo. Porque eu não estou dizendo que o consórcio tem juros, estou dizendo que o consórcio tem custo no tempo. Por uma questão, por exemplo, da inflação. Os R$10 do ano passado, né? Os R$10 desse ano. Então, você consegue trazer isso a uma realidade de mostrar que não é que o consórcio custa 20% e acabou. Não, ele não custa, a não ser que você seja sorteado. Se você não for sorteado, ele custa sim o valor, mas aí eu brinco com os clientes. Quem encareceu o seu consórcio foi você próprio. Você deu o lance, você se antecipou, então, consequentemente, você aumentou o seu custo. Então, assim, não é só você pensar na aquisição de tudo, é literalmente uma engenharia que você tem que dominar, conhecer o mercado, conhecer as opções que cada administradora vai te ofertar, né, para aquisição daquele bem, e conhecer a opção de dentro do grupo para entender como é que você vai conseguir fazer isso. Eu digo assim, né, não criticando, mas criticando quem coloca muitas coisas às vezes na internet do próprio consórcio. É uma explicação às vezes muito rasa. Só fala assim, né, planeje o consórcio é um produto planejado, mas planejar, quando eu falo, não é questão de você simplesmente colocar algo que você tem que planejar olhando para o longo prazo. Planejar é fazer conta. Exato. Né? Então é mais ou menos assim, tem cliente que chega para mim e fala assim, Marcelo, eu tenho um consórcio com taxa de 10% e o seu é 30%. Uhum. Eu falo, tá bom. Aí eu falo, por que você quer? Aí ele fala, eu quero para tal coisa. Eu falo, então, o de 30 é mais barato que o seu de 10. Ele fala, por quê? Eu falei, primeiro que o de 30 vai entregar o que o de 10 não vai. Começa por aí. Sim. Segundo, o que quer dizer o seguinte, não é porque eu tenho um consórcio com taxa de 10% e um outro consórcio com taxa de 30% que quer dizer que o 10% é mais barato que o 30%. Eu falo, mas como? Estou pagando 30 aqui, estou pagando 10 aqui.
é que diz o seguinte, quando você entra nesses meandros aprofundados do consórcio, então, um exemplo, o cara vai usar o bendito do lance embutido, ele vai encarecer a taxa dele de 10, Isso. porque ele vai aumentar mais 30% do bendito lance embutido. Então, ele vai comprar uma carta ele quer um crédito de 100 mil, para ele usar o lance embutido de 30%, a carta tem que ser de 150. Então, os 10 é sobre 150 e não sobre 100. Isso dá para ser, se for bem planejado, você Exato. consegue até pensar nessas opções. Então, o que tem que ser analisado sempre não é só a taxa de administração, é como é que ela é aplicada, né? E quais são os mecanismos que você vai ter que usar. Aí eu tenho 30%, mas com lance sobre o crédito. Eu tenho 10% com lance sobre crédito mais taxa. Sim. Isso encarece. Entendeu? Porque o lance aumenta. Então, tudo isso tem que ser pensado. Não é, eu comprei um consórcio. Eu fiz um consórcio por anos atrás para um cliente. Ele estava com 10%, não contemplava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Fazia 3 anos que ele estava pagando o consórcio, não contemplava. Né? Aí eu falei para ele, olha, você está errado. Eu falei, o cálculo é esse. Aí ele falou, pô, mas minha taxa pulou de 10 para 19 lá, e mais fundo de reserva, a taxa dele foi para 25 e tanto. Nossa. Eu fiz para ele um consórcio de 20. E contemplou no primeiro mês. Ele levou. E aí, conseguiu fazer, que era uma construção, inclusive. E detalhe, aonde ele estava com a cota, não fazia a construção do jeito que ele queria. Nossa, daí ia gerar um outro problema. Exatamente uma das coisas que eu ia te perguntar agora. Então, isso que tem que tomar cuidado. A taxa mais barata não quer dizer que o consórcio é mais barato. Não é a taxa que rege o consórcio. É a aplicabilidade dessa taxa perante o projeto que você tem. Sim, com certeza. Então, é mais um meandro que a gente tem que, com a experiência, com o trabalhar da CETIC, a gente consegue... Eu vejo alguns vídeos na internet, por exemplo, o pessoal falando assim, tal administradora é boa, consórcio é melhor ou pior. Não é isso. Eu não conheço administradora que eu possa dizer assim, ruim, trabalhando com as sérias, tá? Porque também tem, como todo mercado, tem as suas particularidades no mercado, no consórcio ali. Tem umas coisas que você tem que tomar cuidado ali. Mas pegar uma administradora que está regulada pelo Banco Central, uma marca conhecida, né? Que geralmente tem muita administradora, grande massa, ligada a grandes conglomerados, é gente séria. Tem bastante gente séria nesse mercado. Então, a primeira coisa é você escolher a administradora que você vai trabalhar. E aí eu falo, aí quando você olha para isso, você fala assim, não tem consórcio ruim. Entendeu? Elas são estádio de arte. Os caras fazem um negócio que eu falo para o seu Banco Central, ele é competente. Os caras põem um negócio de um jeito que é impecável. É que mexer com dinheiro acho que o item bem mais alinhado. delicado, Então, assim, né? você olha e fala, nossa, é muito bem montado, muito bem gerido pelas administradoras. O problema é na hora que distribui. Então, eu falo sempre que o consórcio hoje ele não tem um problema na geração, que são as administradoras. Ele tem um problema na distribuição. Porque não só porque, mas o vendedor é ruim. Então, não é. É que tem muito vendedor aventureiro, sim. Mas tem muito produto também que ele começa a sofrer tanta engenharia financeira por conta da administradora, que a hora que ele desce, ele não é muito bem explicado. Talvez ele seja são produtos muito específicos para algum grupo mais específico. E eu digo também o seguinte, e uma coisa que o mercado propriamente está sendo levado a isso. Quem vende, e a minha opinião, eu falo isso muito sério, tem que se responsabilizar pela venda. E essa responsabilidade ela fica muito no ombro da administradora. Ela tem que estar no ombro de quem vendeu. E ele, não querendo ou não, muitas vezes ele vende a cota e nunca lava mais, as mãos. Nunca mais vi o vendedor do meu primeiro consórcio que eu comprei da minha. Comprar uma moto com 19 anos, comprei, não consegui, não era aquilo que eu queria e nunca mais. Exatamente. Então, isso gera um trauma. A pessoa acaba não querendo comprar. Então, assim, eu sempre conheço alguém que teve um problema com o consórcio, ou conheço alguém que teve problema com o consórcio. Mas não é o produto. O produto é muito bom. O problema é que, apesar dele ser muito bom, ele é complexo. Sim. Ele é extremamente... Ele é um produto brasileiro, mas eu falo assim, os caras que construíram são inteligentes. O negócio é muito bem desenhado. Só que, exatamente por ele ter uma engenharia financeira tão delicada, que ele precisa ser bem trabalhado por quem sabe. E ele tem que ser conduzido por quem vendeu. É como um investimento. Uma coisa é você se aventurar no mercado de investimento, outra coisa é você ter um assessor de investimento. Se o assessor não for bom, ele vai te levar para um produto ruim. Exato. Né? Ele vai querer ganhar um dele e vai te levar para um produto ruim. O consórcio não é diferente. Se você não pegar um bom assessor, se você não tiver um cara que efetivamente ele vai te guiar nessa jornada, no longo do caminho vai ser um sofrimento total, porque ele vai te vender a cota, depois você vai ter que passar por todo o processo de tentar entender o grupo para contemplar. Exato. Aí você dá uma sorte, contempla, aí depois você tem que tentar aprovar seu crédito, mas você não está com perfil financeiro para aprovar naquela administradora, tem esse problema também. Às vezes escolhe um produto que não cabe na linha. E aí você bola um projeto, aquele projeto que você vai fazer, a administradora fala... E aí você cai no cavalo. Então, ou seja, é uma jornada bastante
grande, e isso, querendo ou não, está envolvendo o sonho de família, está envolvendo uma série de coisas que fazem parte. E as administradoras, elas acabam sofrendo porque elas têm que trabalhar com uma visão tão organizacional, porque elas seguem uma cartilha, mas essa cartilha ela é maleável. Só com o analista, e eu enjoei de ver isso, de que, por exemplo, o cliente ele vai lá, ele faz a jornada, até contempla, na hora, aprova o crédito, ou tenta aprovar o crédito, na hora que ele chega ali para passar por crédito e formalização, ele vai e ele quer que o analista entregue aquilo que foi prometido para ele por um terceiro. Aí você fala assim, desculpa, queridão, a cartilha é essa. Mas não foi isso que eu comprei. Mas é isso que é. E aí o cara descasca em cima do analista, chama a administradora de porcaria, mas não é ela que foi o culpado do negócio no final da história. Foi o cara que vendeu no início. Eu falo muito que as administradoras elas acabam sendo corresponsáveis porque ela deixou alguém vender um papel com a marca dela. Exato. E eu vou te fazer uma pergunta agora que até vai virar corte isso. Eu quero saber, o que na sua opinião, não deveria ter essa abertura para venda de consórcio para qualquer pessoa, assim, porque você já falou, qualquer pessoa consegue vender um consórcio. Você acha que deveríamos começar a trabalhar com pessoas mais bem instruídas nesse nível? Isso já está acontecendo, né? Já vem acontecendo de longa data. Eu conheço muita gente que trabalha com consórcio, pessoas sérias, mas também conheço um monte de aventureiro. Então, só que acontece o seguinte, primeiro que o público está se educando melhor. E eu falo sempre, né? A melhora na relação vem de todo o ecossistema. As administradoras, gradativamente, até por uma questão de governança, por uma questão de como o mercado está se portando, por uma questão de cuidar da marca, cuidar da reputação, elas vêm escolhendo cada vez melhor quem é que trabalha para elas. Sim. Até aí, ok. Só que existe um ponto muito delicado no consórcio que eu falo que é uma questão de formação. Então, tudo bem você contratar um bom vendedor. O vendedor está lá para vender. Sim. Só que existe um problema chamado pós-venda. Né? Então, a partir da hora que você vendeu, aquela velha história, né? Quando você compra um produto, o que faz o produto ser bem ou mal avaliado não é a venda, é a pós-venda. Você pode ter uma excelente experiência de venda, mas um pesadelo em pós-venda. Né? Então, o que a gente tem que entender? E isso acontece muito no consórcio. Um grande índice de cancelamento, tem muito consórcio que é cancelado. E você pode olhar que 99% dos cancelamentos do consórcio são no pós-venda. Sim. Por quê? Porque eu falo o seguinte, né? Ninguém é bobo, ou vou ser mais mal educado, idiota, para comprar um negócio, pagar para cancelar. Não tem sentido um negócio desse. Mas é que a pessoa se sentiu enganado. Mas não é que o vendedor enganou, é que o vendedor ele foi até onde ele foi guiado. Então, ó, quem guiou ele foi a administradora, mas porém de novo, não administradora. Existe, na minha opinião, uma falta de entrosamento dizendo o seguinte: você vai vender o meu produto? Vou. Até onde você vai? Até aqui. Então daqui para frente eu vou. Mas para que eu ir daqui para frente, você tem que explicar para o cliente que é assim. Você acha que está faltando, então, tem um gap aí de informação que... Onde nós estamos, né? Por que a CETIC existe? Sim. Ou seja, nós existimos, que eu falo assim, onde tem um problema tem dinheiro. Onde tem dinheiro tem negócio. Sim, com certeza. E nós estamos aqui para resolver problema. Então a visão nossa é a seguinte, nós vendemos, em tese, consórcio, que a gente fala, ninguém vende consórcio, vende crédito, mas a gente vende o papel, o produto, como qualquer outro vendedor de consórcio. Só que existe um detalhe. Nós não vendemos o consórcio, porque ninguém compra consórcio. A pessoa acorda de manhã para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar qualquer um. Ela quer o bem lá, ela quer aquilo. Então, o consórcio é meio. Sim. Então, se eu não explicar para ela, eu brinco sempre aquela velha história, né? É que nem você vai pegar um carro para viajar. Esse viajar é uma experiência. Ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Eu falo assim, você quer fazer uma experiência boa se tornar ruim? Põe o cara numa pista que ele nunca conheceu, indo para um determinado lugar e arranca as placas. Nossa Senhora! Ele vai se perder e não vai chegar. Se é que vai conseguir chegar. Exato. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar brava. Porque ela vai ter muito intempéries ao longo do caminho. O que falta? Placa. Então, quando a CETIC, ela vem o quê? Colocando as placas. Orientando então, quando a gente monta a jornada na plataforma, tudo que a gente está fazendo, vem trabalhando no nosso negócio, é colocar placas. Dizendo o seguinte, olha, esses são os caminhos que nós vamos seguir, tem morro, tem estrada de terra, tem chuva, tem tudo ali. E no meio do caminho tem checkpoints ainda, tipo, sabe, daqui... Exatamente. Então, a gente tenta fazer essa jornada de forma mais interessante, né? Eu brinco muito, né, que a gente pega alguns cases aqui. Eu lembro que eu vi uma vez um case de um cara da Disney, né? O cara falou, poxa, como é que o cara vai para um lugar que parece um pântano, literalmente, quente para burro, fica horas na fila e o cara ainda volta feliz da vida. Mas porque a experiência lá dentro
quando você entra nas filas e tudo mais, é feito para que você não sinta todo esse ambiente para poder se sentir feliz e curtir a jornada. Exato. O que a gente vem trabalhando aqui é jogar para o consórcio algo que falta. É isso. A jornada no consórcio ela é considerada muito penosa, principalmente se você for imobiliário. Ela é muito penosa. Então a gente vem tentando sempre amenizar esse sentimento. Só que nós estamos num país burocrático para burro. O Brasil é extremamente burocrático. A gente está num produto que ele é muito conhecido do público, mas muito desconhecido de como é essa jornada. Exato. E automaticamente, por esse desconhecimento da jornada, muitos clientes colocam o consórcio numa visão depreciada que não é para ter. Exato. Então, há uma questão que o mercado está trabalhando sim para isso, as administradoras sérias estão com essa preocupação sim. Ter cuidado de trabalhar com pessoas... Estão renovando as suas redes. De que forma? Que essas pessoas que estão desenvolvendo na própria rede da administradora, elas não olhem simplesmente a venda, ela olha também a jornada, porque, querendo ou não, a administradora, por melhor que ela seja, ela não tem a capacidade de fazer a jornada. Sim, com certeza. Porque a venda acontece entre o vendedor e o cliente. São pontos... A administradora, como o consórcio ele é um produto que ele pode acontecer amanhã, ele pode acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a administradora ela é reativa. Ela só é acionada quando é ajustado. Que é diferente do financiamento. O financiamento ele é reativo próximo. Então, ou seja, olha, eu quero isso aqui. O banco olhou e falou, tá bom, tá aqui, o dinheiro tá aí. O consórcio não, você tem N maneiras de usar, só que a administradora fala assim, qual você quer usar? Ah, eu quero usar essa, mas peraí, mas não estava nas minhas normas. Entendeu? Esse é o ponto. Então, isso tem que ser avaliado com muito cuidado por quem está vendendo, em concordância com a administradora, que é o que a gente faz aqui na CETIC. A gente faz atas de reunião, essas atas são encaminhadas para as administradoras. Então, quando a gente vai fazer um negócio, a gente fala assim, vou fazer isso aqui. Tudo bem? Tudo bem, então chancela aí para mim, que aí eu faço. Sim. Porque daí a gente consegue fazer isso. Porque a administradora também, para ela, é caro ficar chancelando tudo de qualquer jeito. Então, ela fala assim, olha, eu faço, mas eu tenho prerrogativas que podem mudar. Eu tenho situações que a própria legislação pode mudar, o regulador está aí para isso. Então, é um produto delicado, que ele precisa ser mais cuidado. O consórcio só não é mais bem visto do que deveria, porque ele não é tão bem cuidado por esse problema muito aventureiro que a gente vê que acontece no mercado. Tentando vender Exatamente. Marcelo, eu tenho um mito, que acho que vai ser mais ou menos a nossa última pergunta, que é um mito que eu tenho escutado várias vezes, sempre quando a gente toca no ponto consórcio. Consórcio é muito bom, principalmente quem tem nome sujo consegue adquirir tudo. Isso chega a incomodar a gente, dá aquela coceirinha assim. Não, mas peraí, aonde que você escutou isso? Me explica por que esse assunto sempre aparece quando a gente tenta tocar um pouquinho na opção de consórcio como aquisição de bens. Isso não é verdade, tá? Isso, porque eu já abri, isso é um mito. Isso é um mito. Isso é um mito. O cara tá com o nome sujo, vai lá como consórcio que dá certo. Porque talvez pague, porque tá pagando, não, porque já tá ali. Primeira regra do jogo é o seguinte, existe uma normativa que inclusive as administradoras estão se adequando, né? A análise de crédito, geralmente, veja bem, para comprar o bem no consórcio, você tem que passar por análise de crédito. Sim. Então, as pessoas falam assim, eu vou lá, contemplo o consórcio, vou lá e compro o que eu quero. Não compra, não. Você obrigatoriamente tem que passar por análise de crédito e depois fazer a chamada análise de formalização. Então, ou seja, quando eu falo, o consórcio, a partir da hora que ele contemplou, ele vira financiamento. Você vai passar pelo mesmo crivo. E é muito parecido, tá? Então, a pessoa fala assim, eu estou com o nome sujo e vou comprar um consórcio. Hoje, não mais. Ainda tem administradoras que estão se adaptando, que você está com o nome do Serasa, coisa do tipo, até passa. Mas você não vai comprar o bem ali na frente, porque a hora que ela fizer análise de crédito, ela vai travar. Entendeu? Então, assim, você comprar a cota em algumas administradoras que ainda estão se adaptando, você consegue. Tem administradora que você não compra. Tem administradora que ela já está fazendo análise de crédito na entrada. Sim, porque daí ela já limita Exatamente. O que eu entendo, e também assim, eu concordo desconcordando, tá? Isso é uma legislação, o regulador está aí, tem que respeitar, eu acho assim. O consórcio, ele é um jeito de você criar um planejamento financeiro, sim. Então, existem perfis. Tem pessoa que fala assim, eu vou comprar um consórcio hoje para comprar um carro daqui 2 anos. Tá bom. Sim. Puta, mas eu tô com o nome meio sujo hoje, às vezes porque ela tá com o nome sujo, mas nem porque ela quer. Às vezes, tá cheio de gente. Prestou o nome tem para N coisas. E ela tem capacidade financeira. Então, se ela quiser comprar um consórcio, na minha opinião, ir pagando, desde que ela esteja extremamente sábia, que nem não sabe, a gente escreve lá.
No ato da contemplação, você tem que estar apta. Nome limpo, renda suficiente. Por exemplo, também está com o nome limpo, não tem renda. Dá na mesma. Então, assim, você tem que estar apto nesse formato, que na hora que você contemplar, você vai passar por uma análise de crédito e aí você vai ter a aptidão para comprar o seu carro, comprar a sua casa, seja o que for. Sim. Mas, na minha opinião, a pessoa está com o nome restrito, mas ela tem capacidade, porque saiu alguma bobagem ali, alguém colocou devidamente o nome dela no Serasa, seja o que for, por qualquer motivo que seja, tudo bem ela pagar. Mas um consórcio está chegando num nível que até isso ele está querendo evitar. Mas por quê? Que também eu falo que é uma visão um pouco nobre. Existem questões que tem que tomar um certo cuidado de que, às vezes, a pessoa ela é induzida àquilo. É aí que está o caminho do vendedor, então, né? Normalmente ele usa esse argumento para conseguir vender a qualquer custo aquele produto. O que eu acho, e aí eu sou uma voz no mundo muito distoante, muito grande, eu acho o seguinte... não é o que aconteceu, até por uma questão de histórico do consórcio, de muitas frustrações, as administradoras, até o próprio regulador, para tentar proteger o consumidor, que é a função do regulador, né, do Banco Central, começou a se subir muitas paredes para tentar evitar a venda de qualquer jeito e, consequentemente, tentar proteger o consumidor. Na minha opinião, está aí o erro. Não é a questão não é você subir o muro para poder tentar proteger o consumidor, limitando a venda. Na minha opinião, o que tem que se limitar é o jeito que essa venda é colocada dentro do administrador. Então, um exemplo, o chamado boas-vindas, que são modelos e tal. Então, existem formas, muitas vezes não reguladas, porque a profissão vendedor de consórcio ela não é regulada, não existe, né? Não existe vendedor de consórcio. Falar, sou vendedor de consórcio. Fala, não, legal, não existe, né? Não existe vendedor de consórcio. Ele é um representante comercial. Né? Os professores regulamentados são o quê? Advogado, corretor de seguros, corretor de valores, agente autônomo. Então, são professores regulamentados que você responde, inclusive, com o seu registro. Exato. O vendedor de consórcio não tem registro, não existe vendedor de consórcio. Só que aquela história, o representante comercial que está vendendo o consórcio, ele tem como ser, de certa forma, regulado, sim, pelo produto que ele está vendendo de alguém. Então, a administradora de consórcio ela tem como colocar mecanismos para conseguir melhorar a qualidade dessa venda. Não efetivamente subir a barreira para não colocar a venda, mas sim melhorar a percepção da troca, que é assim, nossa, o Micael está trazendo uma venda para mim, a administradora X? Sim, quem é o Micael? Porque eu digo sempre que não digo com quem tu andas, porque se o Micael trouxer para mim uma venda ruim, tá bom, trouxer 2, trouxer 3... melhor deixa eu tirar o Micael daqui. Com certeza. Entendeu? Então, medir a carteira, eu falo sempre muito isso, eu tenho visto algumas administradoras começarem a olhar para isso, que eu falo sempre assim, né? Tem administradora que sempre mediu o vendedor por um tempo de carteira, na minha opinião, relativamente curto, até. Apesar de ser mais longo. Mas, para mim, não é... Se você vendeu, mas a venda vai durar 15 anos. Tá bom. Você tem que monitorar o cara por 15 anos. O cara que vendeu tem que monitorar esse cliente por 15 anos. Porque senão não faz sentido. Entende? Só que se eu consigo olhar essa venda por 15 anos, porque a administradora, lembra, ela vai ganhar 2% ao ano ao longo de 15 anos. Sim. Se no meio do caminho o cara cancelou, acabou. Ela não vai receber mais. Só que ela pagou a despesa na frente, ela pagou a comissão, ela pagou o custo, ela pagou um monte de coisa. Então a administradora ela acaba sendo autopenalizada por isso. Então o que a minha visão ela tem que fazer? Ela tem que automaticamente criar mecanismos internos para olhar para esse vendedor ao longo da vida dele dentro da administradora. Porque daí o que vai acontecer? Ela não precisa penalizar a entrada do cliente. Exato. Eu tenho que passar um... Imagine, você faz análise de crédito na hora que o cliente compra ao consórcio. Tá bom, mas ele não é devedor, ele é credor, você não deu nada para ele está pagando a parcela. Aí, dali 1 ano, 2, ele é contemplado. Aí, de novo, você vai fazer uma análise de crédito para ele. Aí, ele não está apto. Adiantou o que a análise de crédito daqui? Você foi frustrado do mesmo jeito. Então, tem que dizer o seguinte, cara, você, na época de retirada, você vai passar por uma análise de crédito. Mas agora você quer investir, fica à vontade. Mas... essa qualidade dessa venda, que até a contemplação e depois também da contemplação, ela é medida porque o cliente não pode ficar inadimplente, porque senão perde o bem, né? Ela tem que ser medida pela administradora ao longo do tempo. Olha, eu estou olhando para a sua carteira. Então, a sua carteira tem um índice a gente chama isso de retenção, né? Você tem um índice de retenção, um índice de qualidade, um índice de adimplência de X%. Então, isso dentro da visão nossa de rentabilidade da carteira é favorável. Sim. Então, eu tenho um vendedor de favorável. Exato. Agora, contratar o cara vende, some, a administradora não vai ter qualidade nunca. Então, essa é uma questão que a gente tem que entender que não é o regulador está fazendo um trabalho muito bom em criar mecanismos que vão melhorar... evite a frustração do cliente. Mas também tem que ser tomado um certo cuidado, que isso pode inibir a venda
por uma questão de que o excesso de proteção tem que tomar um certo cuidado também, que ele pode ser demasiadamente ruim. Exato. Então, na minha opinião, o consórcio ele não tem que ser melhorado simplesmente por uma questão de como você aceita o cliente. Na minha opinião, é uma questão de como você entende o cliente, mas esse entendimento tem que vir de quem vendeu. Se você vendeu para mim, se você trouxe um cliente para mim, eu vou olhar para você. Mas o cliente que não pagou, mas eu vou olhar para você. Exato. Entendeu? Porque se o cliente cancelou a cota, por que ele cancelou? Ele teve um problema financeiro ao longo da jornada, perdeu o emprego e tal. Pô, isso é aceitável. Não, o cliente cancelou, foi lá no Reclame Aqui, foi lá onde meteu a boca. Eu vou olhar para quem? Ele tá metendo a boca na administradora. Mas cadê o cara que vendeu? Aí eu vou olhar pro cara que vendeu. Falar, você é cliente de quem? Do fulano. Então me dá o nome do fulano aqui. Pontinho negativo no fulano. Negativo no fulano. Essa é uma grande questão. Nós na CETIC, né, em toda a nossa história, a gente nunca teve uma reclamação de cliente administradora. Nunca aconteceu. Sim. Zero. Mas por quê? Por causa das nossas atas, por causa do nosso modelo. Muito clara a jornada, né? Porque isso, talvez a gente se protege juridicamente, também dos espertalhões, lógico, tem clientes e clientes, mas a gente se protege dizendo o seguinte: ô cliente, nós estamos aqui para fazer um negócio bacana para você, mas a gente põe no papel algo que não é que eu desconfie de você. É que a gente sabe. Ontem eu fiz um negócio para um cliente, para fechar aqui a conversa, com um cliente, pra você ter uma ideia, ele comprou um apartamento com a gente há mais ou menos 7 anos atrás. Uhum. E o ano passado ele quitou. E foi um cliente que ele não tinha perfil de crédito para ser aprovado na época. Aí a gente foi, negociamos com a administradora e falamos, olha, o cara tem perfil aqui, puta, não tá, tem que ajeitar. A administradora olhou para nós e falou, não, faz. Vendemos por 15, ele pagou em 7. Ele quitou, ainda quitou para ele, falou assim, quitei o apartamento. Falei, que bacana. Ontem ele veio e fechou outro negócio para nós, conosco. E já fez, inclusive, o pagamento da entrada, porque a cota contemplada já foi para frente. Então, assim, isso que é o legal. Ele acreditou tanto no produto e investiu que teve o resultado e ele falou assim, né, Marcelo, um monte de gente, meu banco e tudo mais, me ofereceu consórcio, um monte de coisa. Ele falou, eu tenho um cara lá que eu faço, que eu não vou em outro lugar. Mas porque ele teve uma jornada super bacana nesse sentido. Então, o que a gente tem de desafio no mercado é buscar o entendimento que não é que o financiamento é ruim, o consórcio é melhor, o consórcio é ruim e o financiamento é melhor. São perfis, né? O financiamento em custo ele é mais caro? Mas tem gente que infelizmente vai ter que pagar mais caro porque a pessoa tem aquele perfil que ela não vai conseguir se adaptar ao consórcio. Ela não tem, ela tem a urgência, ela quer trocar o aluguel pelo financiamento, ela não tem condição de pagar o consórcio até contemplar, ela não tem uma disciplina de criar uma poupança para ter o volume para fazer uma cota contemplada com a entrada na frente. Então, são perfis. Mas isso é uma questão de cada um. Então, a gente tem que analisar que o mercado tem para todos. Tem mercado para financiamento, tem mercado para consórcio. Só que o consórcio ele é um processo que ele está crescendo muito, ele é um produto que ele está cada vez mais difundido. Se tornando mais ágil. Sempre. As administradoras estão trabalhando muito forte para deixar o produto mais organizado. Isso. Entendeu? Então, assim... a gente tem aqui as nossas administradoras, estamos fazendo um podcast, fizemos com o Bradesco, agora vamos fazer com outras administradoras parceiras que já estão convidadas, inclusive que vão vir para cá fazer, né, a visão delas, mas deixando o quê? A gente é um canal para mostrar o seguinte, o mercado está evoluindo, as empresas são sérias e a gente precisa entregar. Perfeito. Não, isso daí é fantástico. O Marcelo até abriu agora, que a gente vai receber, se Deus quiser, mais convidados aqui, e a gente gostaria de encerrar por hoje. E eu queria que você deixasse uma mensagem que depois eu vou fazer um encerramento agradecendo também os convidados que já vieram pra gente. Não, a mensagem é sempre a seguinte, né? A gente criou esse canal com um aspecto não de vender produto, né? A gente viu que a gente não... A ideia sempre do canal é trazer informação, né, para as pessoas, um pouco mais de educação financeira, mostrar para o pessoal o caminho que dá para ele construir o sonho da vida dele, que é ter um imóvel. Não sair falando mal de produto, né? Não estamos aqui falando mal do financiamento, muito pelo contrário, é um produto bacana, mas para o perfil de quem tem financiamento, como o consórcio também é um produto bacana para quem tem perfil. A ideia é que as pessoas tenham uma visão aqui, usem, né, o nosso canal, os nossos sites, as nossas redes sociais, para fazer perguntas e trazer. A gente, né, modéstia à parte, tem bastante experiência, somos uma empresa muito respeitada no nosso ramo, né? Temos uma longa história, uma longa trajetória, muitos imóveis entregues, né? A gente tem a vantagem do que, né? Como empresa, a gente absorve o problema do cliente mesmo e vai com ele até o fim, sofre junto, como a gente fala aqui, né? Mas a gente tem uma coisa muito interessante que é a gente vem construindo algo que os clientes vêm dando muita credibilidade para nós,
as próprias instituições financeiras, as administradoras, vêm nos dando muita credibilidade, porque está vendo que a gente é um negócio sério, que vem cada vez mais tentando levar para o mercado uma visão de que dá para fazer, mas que você tem que se ancorar em gente séria. Com certeza, né? Isso. E aqui a gente está exatamente para mostrar o quanto sério que a gente leva a cada cliente nosso, cada jornada, cada atendimento. A gente está aqui para mostrar isso. E a gente quer agradecer a nosso último podcast, a gente recebeu o pessoal da Bradesco, e com certeza a gente gostaria muito de agradecer pela confiança, né? De vir aqui, sentar e conversar com a gente. A gente tem as portas abertas para as outras administradoras que estão interessadas também nos Já vou ver. Daqui a pouquinho tem mais gente aí. Porque assim, a gente não trabalha com favoritos, a gente quer entregar o produto certo para o cliente certo. Cada cliente, cada administradora, cada um com o seu perfil. Exato. Então tá, a gente agradece mais uma vez a visita de vocês aqui, acompanhar o nosso mais um podcast que vai ir pro ar agora. E é isso. Nos vemos no próximo podcast. Até mais.